Talvez você vai perceber aí no seu caderno, se você o trouxe, que nós antecipamos a pregação do domingo que vem, que está sendo hoje, por conta da necessidade de ausência do pastor William. Então domingo que vem ele vai retornar pregando texto anterior a esse para nós. Lucas capítulo 13, nós vamos ler apenas 4 versículos, verso 18, 19, 20 e 21. Vou deixar o texto aqui nos slides, para que vocês tenham acesso. Lucas 13, verso 18 ao 21. Uma parábola sobre o reino de Deus. Vamos ver o que o Senhor nos diz. Então disse Jesus: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui eu o compararei. É comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou na sua horta, cresceu e transformou-se em árvore, e as aves do céu se aninharam em seus ramos. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. Vamos ler mais uma vez. Então disse Jesus: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui eu o compararei. É comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou na sua horta, cresceu e transformou-se em árvore, e as aves do céu se aninharam em seus ramos. E disse outra vez: aqui compararei o reino de Deus. É comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. E eu quero que ao longo do sermão você note a relação de uma ilustração com a outra dessa parábola de Jesus sobre o reino de Deus. A relação do grão de mostarda com o fermento, do homem com a mulher. E as duas parábolas se encerrando dizendo que o grão de mostarda foi lançado e cresceu, e as 3 medidas de farinha com fermento cresceram. E a pergunta é: o que é que Jesus tem a nos ensinar sobre o reino de Deus com essa parábola? Se você notou, o título do sermão é o iso do reino de Deus. Essa palavrinha aqui, o iso do reino de Deus. E o que é essa palavrinha, iso? Meu irmão, por exemplo, Patrick, poderia muito melhor do que eu dizer o que significa um iso. E eu vou tentar aqui nas minhas falhas, tentar explicar o que é um iso, depois ele pode corrigir para nós. Mas o que significa essa expressão ISO? Em inglês, traduzido, significa Organização Internacional de Normalização ou de Padronização. É uma organização que foi fundada em 1987, olha que interessante, na cidade de Genebra, na Suíça, com o seguinte propósito: vamos criar um sistema de gestão com procedimentos específicos para que uma empresa específica seja padronizada com as suas regras, os seus procedimentos, os processos, a área da qualidade. Então, o ISO, por exemplo, de uma empresa, que geralmente empresas grandes você consegue enxergar um certificado bem na empresa, explicando que aquela empresa é uma empresa que se preocupa com a qualidade, é uma empresa que está debaixo dessas normas que foram instituídas internacionalmente. E se uma grande empresa deseja ter um reconhecimento, ela precisa então de tempos em tempos renovar esse ISO, esse certificado, está certo? Mais ou menos? Certo? Então, basicamente, irmãos, é um sistema de gestão de uma empresa ou de uma multinacional. E essa padronização, essas normas que são impostas a essa empresa, são de cunho internacional, visando a qualidade desta empresa, todo o procedimento de gestão, de processos em torno dela. Ainda bem, essa não era uma área minha, mas passei no primeiro teste, né? Vamos usar o que me interessa agora. Por que eu coloquei o título desse sermão de O ISO do Reino de Deus? A gente pensar,
Por que é que eu estou trazendo uma linguagem empresarial para falar sobre o reino de Deus? O que é que a Organização Internacional de Normatização das Empresas tem a ver com o reino de Deus? A resposta é bem simples. Deus é o dono do reino, e como dono do reino, Ele estabelece padrões para o seu reino. Este reino tem uma cultura própria, normas, regras, procedimentos internos, e quem vai ditar esses procedimentos, essas normas, é o rei do reino. Portanto, nós como igreja de Cristo, debaixo do reino de Deus, devemos avaliar se nós como igreja de Cristo estamos debaixo do ISO do reino de Deus, do padrão do reino de Deus, da normatização, das regras, dos procedimentos. Como é que Deus enxerga o seu reino, que não é a sua empresa, não é como nós vemos muitas igrejas, infelizmente, utilizando a linguagem empresarial para falar da igreja. Eu trouxe a linguagem empresarial justamente para mostrar que a igreja não é uma empresa, que a igreja não se gerencia como um chefe ou um CEO, um presidente da empresa, está muito acima disso. É exatamente o que o reino de Deus não é. Como eu disse no catecismo hoje pela manhã, existem duas formas de nós ensinarmos algo para alguém. Ensinando de forma positiva ou de forma negativa. Exemplo, os 10 mandamentos foram dados por Deus para ensinar como é que o povo de Deus não deve andar. É uma linguagem negativa de não. Existem formas positivas, por exemplo, eu quero ensinar para a Catarina que ela deve fazer a comida dessa forma. Eu vou ensinar positivamente ou eu ensino negativamente. Catarina, você nunca deve usar esse ingrediente, esse. O que Jesus está nos ensinando aqui é aquilo que o reino de Deus é, mas também aquilo que o reino de Deus não é. E eu quero que você preste muita atenção na sutilidade que as palavras são usadas aqui pelo nosso Senhor. Ele vai nos dizer qual é a essência do reino de Deus, como é que o reino de Deus avança, como é que o mentor e o criador deste reino, deste plano, pensou e desenvolveu o reino de Deus. Qual é o plano de ação de Deus no seu reino? Plano de ação é uma outra palavra muito utilizada nas empresas. Como é que Deus está governando e colocando o reino para funcionar, como isso é na prática? E nós vamos ter 3 palavrinhas que vão nos ajudar aqui essa manhã. O reino de Deus, ele é intencional, o reino de Deus é simples e o reino de Deus é ofensivo. Então, se você for entender qual é o ISO, o padrão normativo do reino de Deus, são essas 3 características. São essas 3 características que mostram se uma igreja de Cristo está sendo bem construída, edificada debaixo do padrão de qualidade do reino de Deus. Ela precisa ser intencional. Ela precisa ser simples e ela precisa ser ofensiva. Se não, vejamos, verso 18. Então disse Jesus, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui eu o compararei. É comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou em sua horta, cresceu e transformou-se em árvore, e as aves do céu se aninharam em seus ramos. E ainda disse, aqui compararei o reino de Deus. É comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha até tudo ficar fermentado. Nós vamos entender ao longo do sermão o que significa essa linguagem de grão de mostarda, de horta, de plantação, de fermento, 3 medidas de farinha, que muitas vezes são linguagens que nós não estamos acostumados, a não ser a linguagem do fermento, do pão, mas nem mesmo essa. Que geralmente o pão a gente já compra pronto, fermentado, a gente não tem mais o trabalho de fazer o pão, nem mesmo de plantar árvores. Talvez nenhum de nós aqui, em nenhum momento da nossa vida, plantou uma árvore, muito menos através de um grão de mostarda. O que Jesus quer querendo nos dizer é que o reino de Deus é intencional. E onde é que está isso no texto, Kaique? O texto nos diz que um homem pega um grão de mostarda e intencionalmente ele lança na sua horta, e intencionalmente ele deseja que uma árvore nasça deste grão de mostarda.
O texto nos diz que uma mulher intencionalmente pega o fermento, mistura com 3 medidas de farinha, até que tudo fique fermentado. Existe intencionalidade aqui nos atos. Jesus está nos dando exemplos de um homem e de uma mulher que têm objetivos, propósitos em vista, e eles usam meios para isso, para alcançar um fim. Eles têm uma intenção, que no caso do homem é crescer uma árvore, no caso da mulher, preparar este pão fermentado. Jesus usa essa linguagem para dizer que da mesma forma, ele está comparando o reino de Deus com essas 2 ilustrações. E a primeira coisa que ele nos ensina é que o reino de Deus é intencional. Quem é aquele que planta o reino de Deus? Quem é aquele que prepara o reino de Deus? É o próprio Deus, na pessoa de Cristo. Ele intencionalmente deseja que o reino de Deus seja plantado, cresça e avance. Assim como um homem intencionalmente pega um minúsculo grão de mostarda, lança na terra para que cresça uma grande árvore, assim como intencionalmente uma mulher pega uma medida de fermento, mistura com 3 medidas de farinha, intencionalmente para fazer este pão ficar fermentado, Deus é intencional com relação ao seu reino. O reino de Deus não é um acidente. O reino de Deus é um plano de Deus. É um propósito de Deus. Assim como o chefe de uma empresa, ele intencionalmente pensa como é que ele deseja o reino de Deus. Mas lembre-se, muito mais do que um simples empresário. O reino de Deus é intencional. E se nós formos lembrar das origens do cristianismo, pensarmos sobre isso, nós vamos ficar de queixo caído, como é que Deus foi trabalhando ao longo da história. Se você se lembra bem, em Atos, capítulo 2, o Espírito desce em Pentecostes, a igreja cristã ganha a sua cara, o nascimento da igreja ali, cristã, específica, com a pregação do Evangelho, com a ordenação de diáconos, presbíteros, oficiais da igreja, membresia, comunhão, sacramento, ceia, batismo. A igreja nasce e ganha forma. E a pergunta é, será que esse movimento vai vingar? Será que esses pequenos galileus insignificantes, que estão afirmando que eles estão trazendo o reino de Deus através da pregação do Evangelho, será que isso vai vingar? Quando nós lembramos de Atos capítulo 5, um rabino muito respeitado na época, Gamaliel, o qual foi responsável por ensinar o apóstolo Paulo em todo o seu trajeto judaico de conhecimento, Gamaliel diz o seguinte: nós não devemos mexer com os cristãos, com essa doutrina do caminho, porque se de fato esse caminho é de Deus, ele vai prosperar. Se não é, este caminho vai morrer no meio do caminho, essa fé vai minguar, assim como todos os outros movimentos de fé que nós vimos aqui em Israel. Porém, se isso é Deus que está fazendo, isso vai prevalecer. Ou seja, Gamaliel entende que se Deus está por trás de um projeto, com intenções específicas, ele vai levar esse projeto a termo. Diferente de nós, que nós pensamos tantas coisas, nós planejamos, dedicamos a vida toda para algumas coisas, estudos, faculdade. Quantos de nós aqui, de vocês, eu nem me considero alguém que fez faculdade, porque o seminário é uma categoria à parte, está abaixo, ok? Não acima. Quantos de vocês fizeram faculdade? Eu conheço muitos, a gente conversa, a gente ora, fizeram faculdades, anos a fio, pagando a faculdade, estudando, profissões respeitadíssimas, mas vocês não conseguem trabalho. Quantos projetos nós desenvolvemos, homens, mulheres, projetos para ser mãe, para ser pai, para ser filho, para ter uma empresa, para ter um negócio, uma construção de uma casa, um reparo, uma reforma, e quantas dessas coisas nós não conseguimos levar a termo? Porque nós não somos como Deus. Porque Deus, quando Ele começa algo, Ele termina. Essa, inclusive, é a garantia que o apóstolo Paulo aos Filipenses dá para os crentes. Meus irmãos, não se desesperem, porque se Deus começou a boa obra em vocês, Ele vai terminá-la. Que segurança é essa? Se Deus colocou o sopro, o fôlego de vida em mim, Ele não vai tirá-lo jamais. Ele vai levar a termo, e a caminhada cristã nos mostra isso.
A igreja cristã começou pequena, desprezada, desprezível, insignificante, mas ela foi crescendo e crescendo, ao ponto de o maior império do universo, o Império Romano, foi engolido pela fé cristã e se tornou cristão de fato. Seja você considerando isso uma coisa boa ou ruim, nós temos que considerar que o Império Romano foi cristianizado por uma fé marginal. Imperadores se submeteram à fé cristã de forma genuína ou não, política ou não, mas de fato a fé cristã foi ganhando espaço cada vez mais, e nós vemos isso até os nossos dias. Irmãos, a pergunta que nós temos que fazer é: como é que o movimento de um carpinteiro de Nazaré, no primeiro século, ganhou o mundo e vai ganhando até os nossos dias? 2000 anos depois, o cristianismo é maior do que nunca. Nós temos livros sociológicos sobre isso. Um deles, por exemplo, é chamado de Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão, o autor Paul Vane. Eu recomendo vocês a lerem esse livro. Ele vai explicar quais são os primórdios da fé cristã e como é que o nosso mundo hoje é cristão em algum aspecto. Como é que isso começou? E nós sabemos que isso só aconteceu porque o nosso Deus está por trás disso. Porque o reino de Deus, ele começa como um grão de mostarda, mas depois ele se torna uma grande árvore. E a árvore do grão de mostarda alcança mais ou menos os seus 4 metros de altura. E o grão de mostarda é minúsculo. Para o judeu daquela época, a plantação que ele usava era o menor dos grãos. Jesus usa essa linguagem do grão de mostarda para dizer para os discípulos que eles precisam ter fé, mesmo que seja uma fé tão pequenina quanto um grão de mostarda. Jesus está dizendo que o reino de Deus começou, foi plantado por Deus como um grão de mostarda, ou como um fermento que você não enxerga ele no meio do pão, mas quando você vê o resultado final, ele está lá. Ele é tão grande quanto o Salmo 72 nos diz, que nós lemos. As promessas do crescimento do reino de Deus através de Salomão, onde o conhecimento de Deus iria se espalhar de mar a mar, e a justiça imperaria, a paz se estabeleceria, o reino de Deus avançaria eternamente. Deus é intencional no projeto do seu reino, e nós vemos isso ao longo da história cristã. Nós poderíamos usar vários exemplos, onde a fé cristã estava quase morrendo, os cristãos sendo perseguidos, de repente, multidões se convertem à fé, os monges começam a sair pelo mundo evangelizando, ensinando as pessoas. Nós chegamos à época da reforma, e a reforma espalha o evangelho, espalha a Bíblia na língua das pessoas, até chegar onde nós estamos hoje, aqui em Indaiatuba, falando das mesmas verdades de 2000 anos atrás. E por que não pensar ainda em toda a época do Antigo Testamento, onde o reino de Deus estava sendo geminado, e depois ele é inaugurado com a nova aliança em Cristo Jesus. Temos outros livros, por exemplo, um livro chamado A Próxima Cristandade. Muito bom esse livro, que é uma análise sociológica de como é que o reino de Deus, a fé cristã, está ganhando cara e forma no século 21. Como é que os países da África, os países latinos estão se rendendo à fé, enquanto a Europa, que era o berço do cristianismo, da reforma protestante, está minguando na fé. O que a gente aprende com isso, irmãos, é que Jesus nos ensina que o reino de Deus é intencional. Jesus está ensinando os seus ouvintes de que o reino de Deus foi plantado, e foi plantado por Deus, e ele vai alcançar os seus frutos. O reino de Deus não vai morrer, porque Deus tem as suas intenções perfeitas, santas e eternas por detrás disso. E ao final nós vamos ver algumas aplicações desse ponto. Segundo, o reino de Deus é simples. Olha o que diz a linguagem. É comparável a um grão de mostarda, que um homem pegou e semeou na sua horta. É comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha. Olha o que Jesus está fazendo, perceba. Ele está falando do reino de Deus, e ele usa a linguagem de um grão de mostarda, de um fermento, de um homem, de uma mulher, para explicar sobre o reino. Se nós fôssemos olhar para César,
o dono do Império Romano, como é que ele iria explicar o Império Romano? Qual seria a ilustração, a alegoria, a linguagem que talvez os grandes reis, os grandes monarcas, os grandes imperadores usariam para explicar e comparar o seu reino? Talvez eles iriam usar parábolas sobre príncipes, sobre riquezas, sobre o poder e a força dos seus impérios, o exército, mas Jesus usa a linguagem de plantio, de família, de comida, para falar sobre o seu reino. Afinal, o apóstolo Paulo já dizia em Romanos: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, fruto do Espírito para sempre. O que é que Jesus está fazendo, irmãos? Usando linguagem marginal para falar sobre o seu reino. Ele está sendo intencional em dizer que o reino de Deus é simples. O reino de Deus não é um império como o império dos homens. O reino de Deus não é medido por grandes movimentos. Sabe aquela coisa que você tem no seu coração, aquele prazer que você sente quando você vê grandes movimentos, grandes construções, grandes coisas, o nosso amor pelas coisas grandes. Jesus está dizendo: não, o meu reino é comparável a um grão de mostarda, a menor e mais desprezível das sementes. O meu reino é comparável ao fermento, que você nem vê ele no meio do pão, você só sabe qual é o resultado final. O meu reino é comparado a um homem e uma mulher, ao homem do campo simples, a uma mulher fazendo as suas tarefas domésticas. É a isso que o meu reino se parece. Jesus está sendo revolucionário nesse aspecto ao utilizar a linguagem de comparar o reino de Deus com uma mulher preparando um pão. Isso seria impensável na Galileia e na Judéia. Seria impensável um homem, um rabino respeitado, explicar e comparar o reino de Deus às tarefas de uma mulher. Ele está dizendo: o meu reino é um reino simples, tão simples quanto o seu cotidiano. Ele usa a linguagem cotidiana dos seus ouvintes para explicar verdades eternas para eles, explicar o que é o reino de Deus. É muito diferente, irmãos, a forma como Jesus vê o seu reino e a forma como nós olhamos para os reinos dos homens e para o nosso pequeno reinado, para a nossa vida. Quando muitas vezes nós achamos os donos de nós mesmos, os homens, reis da sua casa, e quantas vezes nós queremos governar, não conforme o rei eterno, mas conforme o nosso próprio padrão de qualidade, o nosso próprio ISO. O reino de Deus é simples. Terceiro e último, o reino de Deus é ofensivo. Onde está isso no texto, Kaique? Intencional, ok, deu para entender. Simples, bacana. Mas ofensivo, onde está algo de ofensivo aqui nesse texto? Verso 19. É comparável a um grão de mostarda que o homem pegou e semeou na sua horta. Cresceu, transformou-se em árvore, e as aves do céu sanearam seus ramos. Verso 21. É comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. Se você se lembra bem, ao longo das Escrituras, Antigo e Novo Testamento, a linguagem do fermento é sempre uma linguagem para falar de pecado. É sempre uma linguagem para falar de corrupção. Nunca algo bom. Por exemplo, a linguagem da Páscoa em Êxodo, Deus diz: vocês devem comer pão sem fermento. Por quê? Porque comendo pão sem fermento, vocês vão se lembrar que vocês saíram rápido do Egito, e vocês vão se lembrar que o pão sem fermento é um símbolo que vocês eram escravos e eu vos libertei. Se você olha as cartas de Paulo em Coríntios, por exemplo, quando ele vai usar a linguagem do fermento, ele diz que o pecado é como um fermento que nós temos que tirar rapidamente para não se espalhar no corpo. Por que Jesus usa a linguagem do fermento? Por que Jesus usa a linguagem do grão de mostarda? Preste atenção, o grão de mostarda, para vocês como eu, que não vieram do campo talvez, ou que não plantaram alguma coisa, alguns de vocês sim, o grão de mostarda, para que ele cresça uma grande árvore, ele precisa morrer primeiro. O grão de mostarda, para que ele cresça uma grande árvore, ele é enterrado. Olha que irônico.
O pão, para que ele cresça, ele precisa de um fermento ser escondido nele. O fermento não tem status dentro do pão. Ele não é um ingrediente principal que tem o charme, o sabor. É fermento. Só faz crescer, escondido. Você nem percebe. Você simplesmente come. O reino de Deus, segundo o nosso Senhor, é ofensivo. Porque nos mostra isso. Porque a empresa de Deus, o plano de ação do rei, não é um plano de ação só pensando em crescimento, em metas, dinheiro e lucro. O reino de Deus, ele cresce à medida que ele morre. O nosso Salvador nos trouxe vida através da sua morte. A árvore cresce, produz grandes frutos, mas primeiro esse grão precisa ser enterrado. Precisa morrer. Em outras palavras, Jesus está dizendo que quando você olha para o reino de Deus, você tem expectativas. E essas expectativas não são aquilo que você espera. Jesus está ensinando os seus ouvintes que nós olhamos para o reino de Deus e nós esperamos ver uma grande árvore, mas primeiro é necessário que você veja uma pequena semente de mostarda. Que você mal vê ela fora da terra, é quanto mais enterrada dentro da terra. Assim como o fermento, a mesma coisa. O que Jesus está nos ensinando é como é que vocês definem sucesso para o reino de Deus. Os seus ouvintes estão ouvindo as suas parábolas, as suas mensagens sobre o reino de Deus, e ele usa essa linguagem para dizer o seguinte: o reino de Deus não é como você espera que ele seja. As expectativas que você tem para com o reino de Deus geralmente são frustradas. O reino de Deus não é como o Império Romano, que cresce como o Império Romano, com os métodos, os procedimentos, a técnica, a qualidade. O reino de Deus cresce com um ISO próprio, e esse ISO ele cresce, primeiro tem que diminuir. Para ter vida ele tem que morrer, para ganhar tem que perder. O reino de Deus tem um padrão invertido do reino dos homens, do nosso reino, da nossa vida. É nesse ponto que o reino de Deus é ofensivo, é escândalo. Pense, por exemplo, em duas figuras do Antigo Testamento. Uma delas é o profeta Jonas. Vocês conhecem a história de Jonas? Jonas, um profeta enviado para Nínive, capital da Assíria, o pior dos impérios na antiga era. A história nos diz que os assírios, como método de juízo contra os seus inimigos, eles pegavam uma estaca comprida e colocavam a pessoa traspassada sobre toda essa estaca. O começo da estaca na garganta e o final da estaca numa parte que não convém dizer. Era terrível. A destruição era tamanha, as maldições e blasfêmias contra o Deus verdadeiro. E Deus diz: Jonas, vai pregar para esse povo. Jonas diz: não. Não é que Jonas estava com medo de ser morto. Jonas não queria de forma nenhuma que Deus desse graça para aquele povo. Vocês sabem a história, Jonas foge para o outro lado do mundo, na Espanha. Deus envia lá um Uber para buscá-lo, uma baleia, um grande peixe, né? Cospe ele exatamente na praia de Nínive. E aí você pensa, talvez isso ajudou Jonas a perceber a importância da sua missão. Negativo. Ele faz, ele prega, mas com o coração duro. A palavra de Deus nos diz claramente que Jonas entra na cidade e ele tem uma mensagem só: arrependei-vos porque a ira de Deus está próxima. Arrependei-vos porque a ira de Deus está próxima. Desejando que Deus venha e destrua aquele povo. Sabe o que acontece? Toda a cidade, toda ela, se converte a Deus. Independente do pregador, independente da habilidade do pregador, da vontade do pregador, da capacidade do pregador, toda a cidade se converte. É o maior público de apelo convertido. Em um só dia, toda a cidade se converte. Agora pense em Jeremias. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Por 40 anos, de todo o seu coração, ele prega para Jerusalém e ninguém ouve. Não é o povo de Nínive, é o povo de Deus. Ninguém ouve.
E a pergunta é: como é que nós definimos o sucesso do reino de Deus? O sucesso de uma igreja? Como é que nós definimos se uma igreja é uma igreja que está crescendo, que é uma igreja boa? O padrão do reino de Deus é ofensivo quando você quer olhar para a igreja com os olhos humanos. Da mesma forma, quando Samuel vai à casa de Davi para ungir o novo rei de Israel, Jessé, seu pai, já pensa nos filhos grandes, fortes, e diz: esse é o meu filho que vai ser um bom rei. Samuel diz: negativo. Deus não vê como o homem vê, e ele escolhe Davi, pastorzinho das ovelhas mais doentes e mirradas. Como é que quando você olha para o reino de Deus e para a nossa igreja local, qual é o seu critério para dizer se a nossa igreja é uma igreja boa ou ruim, uma igreja que está crescendo ou não crescendo, uma igreja saudável ou não saudável? Eu quero dizer para você hoje que o padrão do reino de Deus é um padrão ofensivo, escandaloso. Ele vai te frustrar, e você sabe o quanto isso acontece. O quanto na igreja você é envergonhado, você é frustrado, você é escandalizado. Por outro lado, se nós temos hoje igrejas que se dizem estar debaixo do reino de Deus, mas são igrejas que não ofendem as pessoas com a mensagem do Evangelho, podem não ser igrejas, coisa nenhuma. Porque a mensagem de Deus é escândalo, é ofensivo. As pessoas odeiam a mensagem do Evangelho, as pessoas vão se escandalizar. As pessoas olham para a nossa igreja, paredes brancas, simples, um cântico malemar bom, pregação daquele jeito. Isso é ofensivo, mas as pessoas estão crescendo para a glória de Deus. Nós não temos a melhor das qualidades, o melhor dos púlpitos, a melhor estrutura, a melhor das ofertas, o melhor dos membros, o melhor dos pastores, mas nós estamos buscando a fidelidade em Deus. Nós estamos buscando isso de forma intencional, simples e ofensiva mesmo. A igreja e nem o reino de Deus está aqui para agradar as pessoas, está aqui para salvar as pessoas. E as pessoas vão ser salvas através da ofensa, não de agradá-las, não de entretê-las. John MacArthur disse a seguinte frase uma vez: as pessoas passam a vida inteira delas ofendendo a Deus todos os dias. Deixe que Deus ofenda elas um pouco. Nós não ofendemos com o nosso mau testemunho, nós não ofendemos com o nosso mau comportamento. A ofensa é a pregação da palavra de Deus. Quando os impérios e os reinos do mundo leem esse texto e veem que Jesus está comparando o reino de Deus a um grão de mostarda, a um homem e uma mulher, isso é ofensivo. Porque o reino de Deus não é aparência externa como nós vemos. O reino de Deus está crescendo e você nem consegue enxergar, mas ele está crescendo. O reino de Deus está avançando, e ainda que você olhe e não veja muito crescimento na sua casa, na sua família, na igreja, o reino de Deus está avançando, independente de nós. Essa igreja pode terminar amanhã. O pastor que vos fala pode morrer amanhã, o William indo fazer a sua prova no concurso, bater o carro e morrer, vocês não têm pastores. O reino de Deus vai continuar avançando, porque independe de nós. Independe da qualidade da pregação, independe da estrutura da igreja. O reino de Deus cresce por causa de Deus, da palavra de Deus. Não se engane. Eu faço às vezes algumas entregas para algumas empresas e eu quero encerrar com essa linguagem. Algumas empresas no distrito, por exemplo, empresas grandes, às vezes eu vou entregar caixa de isopor que eles compram, especialmente quando é uma empresa farmacêutica como a Catalente. Não estou fazendo propaganda aqui, ok? Você não precisa, não é comércio, você não vai lá comprar, não vai mudar nada. Mas eu vou lá fazer algumas entregas e aí na hora que eu chego na empresa, a primeira coisa que eu vejo é uma placa escrita assim: estamos há 325 dias sem acidentes nessa empresa. Isso tem a ver com a qualidade da empresa, dos procedimentos internos, a segurança, cada coisa funcionando dentro do esperado para evitar os acidentes. Na igreja não é assim. Na igreja toda hora você tem acidentes, pecados. E aquela igreja que parece boa demais, perfeita demais, tem tudo que você espera, fuja
Fuja dessa igreja. Primeiro, porque não é a igreja verdadeira. Segundo, porque se for uma igreja perfeita, você vai estragá-la. Você vai causar o primeiro acidente nessa igreja. Nessa igreja aqui, como vocês sabem, nós somos assim mesmo, simples, banais até. Nós somos simples demais, simplistas às vezes. Mas a nossa preocupação principal na pregação, no pastoreio das famílias, no cuidado dos homens, das mulheres e das crianças, é que nós possamos ser simples, intencionais e ofensivos. Para que as famílias cresçam, não conforme os olhos do mundo diz que é o crescimento, mas conforme Deus diz que é o verdadeiro crescimento. Quero encerrar com algumas aplicações para a nossa vida. Olhe para a igreja e pense como é que o culto funciona em nossa igreja. O culto é simples, é intencional e é ofensivo. As famílias da igreja, vocês perceberam, talvez perceberam, quantos filhos estão vindo das famílias? Isso é ofensivo para a nossa sociedade. É simples, é intencional e é ofensivo. Olhe para os homens da nossa igreja. São simples, são intencionais, pelo menos, e devem ser ofensivos. Como? Na rudez do seu lar, negativo. Você deve ser ofensivo quando o mundo diz que você deve ser o homem que governa o seu lar com a sua palavra e a sua autoridade, mas você se submete ao verdadeiro Senhor do seu lar. Isso é ofensivo. Quando é para você tratar a sua esposa de uma forma que o mundo diz, ou tratar as mulheres como o mundo diz que elas devem ser tratadas, mas você trata elas como Cristo diz, submetendo a elas em amor. Nós somos simples, intencionais e ofensivos na forma como nós mantemos as crianças no culto. É simples, é intencional. As crianças não vão sair desse salão, a não ser que elas morram. É intencional e é ofensivo para muitos pais, para visitantes, para pessoas que não gostam de ouvir barulho, que não gostam de pessoas. Essa é a verdade. Isso é intencional. A disciplina na nossa igreja é simples, intencional, ofensiva. Igrejas que não aplicam mais disciplina, entra quem quer, sai a hora que quer, do jeito que quer. Aqui não, porque essa é uma igreja que deseja viver conforme o reino de Deus. E a nossa oração agora, que nós vamos orar, é para que Deus nos dê graça. Enquanto nós vivemos nessa cidade, seja por mais 5 anos dessa igreja batista reformada, mais 10, 20, 100... ou amanhã, enquanto vivermos aqui como igreja, vamos ser fiéis ao Senhor. Porque o reino de Deus vai avançar. Não se preocupe, independente de nós. Mas que privilégio é nós podemos participar disso. Oremos. Senhor Deus dos céus, nós submetemos-nos ao Senhor. Te louvamos por tudo que és e faz. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos frustra. As nossas expectativas humanas e carnais não são as expectativas que devemos ter segundo a sua palavra. Os nossos projetos, ó Deus, devem ser parecidos com os teus projetos. A nossa forma de enxergar o mundo, a igreja, a família, o reino, deve ser conforme o Senhor enxerga isso. Por favor, ó Deus, abençoe essa igreja. Abençoe a liderança dessa igreja, os homens dessa igreja, as mulheres, as crianças. Que tudo seja feito para a sua glória. Que tudo verdadeiramente seja feito com fidelidade, ainda que os olhos do mundo enxerguem e vejam defeitos mais do que eles pensam existem aqui. Mas importa agradar a Deus e não aos homens. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre nós. Confessamos, ó Deus, os nossos pecados todas as vezes que nós buscamos viver não conforme o seu padrão, mas conforme o padrão do mundo e o nosso próprio padrão. Abençoe a nossa igreja com essa palavra, em nome de Cristo é a nossa oração. Amém.